Chegamos a mais um episódio da nossa série Matemática Sem Fórmulas, uma série que eu tenho um carinho especial. Eu espero que você também esteja gostando dos episódios dessa série, em que a gente vai falar sobre área de triângulo. A gente já conversou em um dos episódios dessa série sobre como você encontrar a área de triângulo quando você tem apenas os três lados, e na aula de hoje a gente vai fechar esse assunto quando você tem as medidas de lado e ângulo de um triângulo, como é que você determina a área, claro, sem fórmula. Então é isso que a gente vai investigar hoje. A gente vai analisar os casos que aparecem e como você pode calcular a área desses triângulos, e a gente fecha esses elementos básicos da geometria. Então eu espero que você goste dessa aula, que você consiga extrair esse aprendizado para que você não precise mais de fórmula para calcular a área de triângulo. Já já a gente vai mudar a tela para colocar a mão na massa, mas não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo para eu saber se vocês estão curtindo ou não esses episódios dessa série e os conteúdos desse canal também. E é claro, ficando qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Fechado? Então, bora colocar a mão na massa. Maravilha, então. Vamos colocar a mão na massa e a gente vai discutir, como eu já falei, as áreas de triângulo. Importante lembrar que tem alguns cenários que a gente já analisou, seja em vídeos dessa série ou em outros vídeos aqui do canal, que a gente consegue calcular a área de triângulo. Um desses cenários é quando a gente tem o fato da base e a altura. Quando a gente tem essas informações do triângulo, a gente facilmente consegue calcular a área dele, certo? Você deve lembrar muito bem que a área aqui seria simplesmente base vezes altura dividido por 2, né? Esse é o jeito mais básico, mais fácil da gente calcular a área de triângulo. Então, esse caso aqui já está tudo certo. Agora, tem um outro caso que é quando a gente tem só os três lados do triângulo, e a gente já conversou sobre isso, que daqui vem aquela forma que a gente chama de Heron, e já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar um card aí para você assistir, para calcular a área desses triângulos que são dados os três lados, sem você decorar a forma, certo? Eu explico nesse vídeo aí que eu estou recomendando. Então, esse caso também já está resolvido. Falta agora a gente analisar esses dois outros casos aqui, que envolvem basicamente lados e ângulos, para a gente conseguir ter todo esse arsenal de maneiras de calcular de triângulo. Claro que ainda não são as únicas, porque a gente pode depois calcular de triângulo envolvendo a circunferência que está dentro do triângulo. Então, suponha que você tenha uma circunferência dentro do triângulo, de acordo com o raio dela, a gente consegue calcular a área do triângulo, né? Circunferência inscrita. E um outro caso, que a gente tem uma circunferência circunscrita ao triângulo. Então, com o raio dessa circunferência, a gente também consegue calcular a área do triângulo, tá? Mas esses casos a gente vai deixar para analisar em outro vídeo. Aqui eu vou focar nesses dois casos aqui, beleza? Então vamos lá. Nesse primeiro cenário, então, o cenário que a gente tem dois lados e um ângulo. Como sempre, a gente vai discutir exemplos numéricos para você pegar a intuição da ideia. Depois a gente chega na fórmula. Você vê que é muito simples, tá? Não tem segredo. Beleza. Então, são dados esses caras aqui, o lado raiz de 2 e 3, e esse ângulo aqui. Uma informação importante é que o ângulo, ele sempre tem que estar no meio dos lados, tá? Para a gente conseguir determinar exatamente a área do triângulo. Se esse ângulo tivesse em outro lugar, por exemplo aqui, e não tivesse nada aqui falando, aí não daria para determinar a área. Então, para que seja esse caso específico que a gente está estudando, o ângulo tem que estar entre os lados. Então, para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai recorrer àquele caso essencial lá da base e da altura, e para calcular a área desse triângulo em roxo aqui. Então, eu já tenho, teoricamente, a base, posso considerar isso aqui como uma base, e eu vou traçar uma altura, essa altura daqui. Então, vamos chamar ela de H. Tendo essa altura, eu formei aqui um triângulo retângulo. E eu posso, através da trigonometria, relacionar a altura, que é o cateto oposto ao ângulo, com a hipotenusa, que é a raiz de 2. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou dizer que o seno de 45 graus ele é h sobre raiz de 2. E seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, daqui você consegue descobrir que a altura desse triângulo é exatamente 1, ok? Então, tenho a altura, tendo a altura, já era. A área vai ficar extremamente simples. Ela vai ser o seguinte, essa área, ela é base 3, altura 1, dividido por 2. Então, isso é 3 meios. Beleza? Sem segredo, super tranquilo. Vamos ver um outro exemplo agora,
vou fazer a mesma coisa. Tem um ângulo, tem os dois lados que estão adjacentes a esse ângulo, e eu vou traçar a altura. Então, traço a altura aqui, lembrando, a altura é perpendicular, né? Então, aqui vai ser H. Vou relacionar através do ângulo 30 esse cara com esse cara. Então, eu tenho que seno de 30 graus vai ser cateto oposto a H sobre hipotenusa 7. E lembrando que o seno de 30 vale meio, então a minha altura vai valer 7 meios. Beleza? Ok, tenho já a altura, agora a gente vai direto para a área. Então, quem que vai ser essa área? Ela vai ser a base 10, vezes a altura, que é 7 meios, dividido por 2. Ok? Então, eu posso cancelar esse 2 com 10, vai ficar 5 em cima. 5 vezes 7, 35. Então, essa área é 35 sobre 2. Fechado? Então, super tranquilo achar a área. Você vê que não recorreu a nenhuma forma, a não ser a mais básica e mais simples de todas, que é base vezes altura. Que também não é difícil entender por que essa forma é verdadeira para a área de triângulo, tá? Então, já tendo esses exemplos numéricos, a gente consegue deduzir, chegar numa forma que generaliza todos esses casos, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, o que a gente fez? Eu tenho o ângulo e os lados adjacentes, eu traço a altura, beleza? Tem a altura aqui. E aí eu relaciono através do seno. Então, o seno de θ vai ser cateto oposto a H sobre a hipotenusa A. Então, daqui a gente extrai que a nossa altura, que é o que a gente queria descobrir, vai ser A vezes o seno desse ângulo θ. Beleza. E aí eu vou direto para a área. Quem que vai ser a área desse triângulo? Vai ser a base B vezes a altura H, que nesse caso é isso daqui. Então, é A seno de θ dividido por 2. Essa é aquela famosa fórmula que o pessoal diz que é o meio ABC, né? É exatamente isto daqui. Se você entendeu esses exemplos que a gente deu, você vê que nem é necessário ficar decorando essa forma, de tão simples que é encontrar a área de um triângulo nessa situação. Então, vou marcar aqui esse primeiro resultado que a gente encontrou. Beleza? Então, feito isso agora, a gente já eliminou o caso 1, já encontramos maneiras de calcular essa área. Vamos para o caso 3, na verdade. A gente eliminou o caso 2, né? Nesse caso 3, a gente tem um lado e dois ângulos, beleza? E aí, a condição importante é que esse lado esteja entre os dois ângulos, tá? Se eu tiver esse lado aqui, por exemplo, aí já dá algumas complicações. Então, é importante você atender essa condição. Esse caso 3 ele é curioso porque é pouquíssimo explorado nas aulas de geometria. Você provavelmente já conhecia essa forma, mas a forma que relaciona dois ângulos em um lado para achar a área de um triângulo, você muito provavelmente não conhece. Então, eu vou te explicar alguns exemplos numéricos aqui e a gente vai ver onde a gente chega, beleza? Então, vamos lá. O que a gente faz aqui? Eu tenho esses ângulos, de novo, eu preciso da altura, né? Sempre recorrendo à área básica de triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então, vou traçar essa altura daqui. Mais uma vez, você vê, sempre é a mesma essência. Tenho a altura H. Só que aqui, esse lado 8 aqui ficou dividido em dois pedaços. Então, eu vou falar que um pedaço vai ser x, o outro pedaço 8 menos x. E aí eu vou relacionar através da tangente. Então, tem aqui, ó, tangente de 60 graus vai ser cateto oposto H sobre cateto adjacente x. Também vou ter a tangente de 45 graus, que é o cateto oposto H dividido por 8 menos x. Ok? Então, tangente de 60 vai ser raiz de 3, isso é H sobre x, e do outro lado, tangente de 45 é 1. Então, a gente descobre aqui de cara que o H tem que ser igual a 8 menos x. Beleza? Então, trabalhando com esta equação aqui, a gente tem que raiz de 3 vezes x é igual a h, e o h é isso daqui. Então, isso aqui é 8 menos x.
ok? Então, ó, raiz de 3x mais x é igual a 8. Coloca o x em evidência. Isso vai dar raiz de 3 mais 1, que é igual a 8. E aí, por fim, o x vai ser 8 sobre raiz de 3 mais 1. Beleza? Vou até tirar esse triângulo daqui para a gente ter mais espaço. Então, beleza. Encontramos o valor de x, que é o que a gente estava buscando inicialmente. Mas não é tudo que eu preciso para achar a área. Se eu tenho um valor de x, na verdade, eu precisava encontrar o valor de h, certo? Mas eu sei, de uma maneira bem tranquila, que o h ele vai ser raiz de 3 vezes x, ou simplesmente 8 menos x. Enfim, tem várias formas de você encontrar o valor do h. Vamos pegar essa equação aqui, que o h vai ser raiz de 3 vezes x. Então, o nosso h vai ser 8 raiz de 3 dividido por raiz de 3 mais 1. Beleza? Tenho já a altura e agora consigo tranquilamente calcular a área desse triângulo. A área desse triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Nesse caso, a base é 8, certo? A altura, eu vou colocar o dividido por 2 aqui, e a altura é todo esse trambolho aqui que a gente encontrou. Então, isso vai ser 8 raiz de 3 dividido por raiz de 3 mais 1. Posso simplificar esse 2 com 8, dá 4. 4 vezes 8, 32 raiz de 3 dividido por raiz de 3 mais 1. Então, essa é a área desse triângulo aqui que você está vendo. Beleza? Então, é uma situação em que a gente tem dois ângulos e o lado que está entre esses dois ângulos, né? O que a gente pode considerar aqui como a base do triângulo. Beleza? A gente faz todo o processo para encontrar a altura e aí a gente consegue determinar a área final. Fechado? Então agora vamos pensar numa situação geral. Uma situação em que eu tenho um ângulo alfa, um ângulo beta e uma base L, um lado L aqui, tá? Só que é claro, eu vou deixar de desafio para você encontrar qual que seria a área desse triângulo em função de alfa, beta e o L aqui que a gente tá dando aqui, como se fossem os números desse exemplo que a gente fez aqui em cima. Então, meu desafio para você é você encontrar esta fórmula que poucas pessoas conhecem, mas se você seguir exatamente esse passo a passo que a gente fez, relacionar as tangentes, descobrir o valor de h, você consegue tranquilamente achar a área desse triângulo em função desses parâmetros aqui. Beleza? Então, vou deixar de desafio para você. Eu quero que você que descobrir, comenta aí e me manda lá no Instagram. Você pode me marcar no Stories ou me mandar no direct mesmo, para eu saber que vocês completaram o desafio e conseguiram descobrir essa forma. Fechado? Lembrando que esse PDF vai ficar disponível lá no meu grupo do Telegram também, com as anotações aqui que a gente fez em aula. Então, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar um like no vídeo e eu espero que você tenha conseguido extrair essas informações e a partir de hoje, calcule a área de qualquer triângulo sem precisar ficar decorando ou lembrando qual fórmula você tem que usar. Beleza? E mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos. E me fala aí nos comentários se você está gostando dos episódios dessa série, se quiser sugerir algum tema ou se for alguma dúvida, você pode colocar aí que eu estou lendo todos os comentários. Fechado? Então, por esse vídeo é isso. Um beijo no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.